Olá, amigos aqui do canal Crescer na Fé, e é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para conversarmos com você a respeito das Sagradas Escrituras. Estamos aí no Novo Testamento analisando um pouco o processo da criação de todo esse conteúdo, não é? Os livros que passaram a ser escritos a partir do advento de Jesus de Nazaré. E hoje vamos falar de mais uma carta paulina. Vamos falar da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, não é? Uma carta muito interessante. Então nós convidamos você a permanecer conosco. Se você for inscrito, já deixa o seu comentário, deixa o seu like aí no nosso canal. E se você não for inscrito, estiver passando por aqui, se inscreva e acompanhe conosco os nossos encontros a respeito das Sagradas Escrituras e vamos juntos assim crescer na fé. Amigos, neste encontro de hoje falaremos então da primeira carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto. Alguns aspectos muito interessantes, então desde já queremos pedir a graça e o auxílio de Deus para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quiser e aprouver nos ensinar, para que nós possamos também crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E assim queremos fazê-lo pedindo a intercessão daquela que também acompanhou todo o crescimento do seu Filho Jesus Cristo e com certeza há de nos ajudar também neste crescimento ao qual estamos comprometidos, tá certo? Então vamos juntos pedir a intercessão da nossa Mãe do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, trazendo sabedoria, discernimento, e que o nosso coração esteja atento para acolher como Maria as surpresas de Deus. A carta de São Paulo que comentamos hoje é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que Paulo também escreve de Éfeso, lá pelo ano de 55 e 56, por ocasião da sua terceira viagem missionária, uma carta um pouco mais extensa, 16 capítulos nós temos nesta carta e com características muito interessantes. E como nós já podemos perceber, também trata de assuntos bastante práticos. Paulo vai tratar de organizar esta comunidade que ele havia então evangelizado e como um bom pastor ele vai cuidando desta comunidade para que essa comunidade não se perca. E esta carta também tem este condão de fazer a comunidade mais uma vez se reorganizar diante de fatos e até bastante sérios que estavam acontecendo dentro desta comunidade de Corinto. O primeiro ponto que gostaríamos de observar com você é que Paulo nos traz uma ideia muito interessante sobre a Assembleia ou a Igreja de Jesus Cristo, não é? E que nós também queremos extrair alguma coisa para a nossa compreensão. Logo no início nós temos a saudação paulina, como normalmente acontece nas suas cartas, não é? Ação de graças, também Paulo costuma fazê-lo, inclusive fazemos menção a isso, podemos perceber algo bastante ligado a isso quando
a nossa liturgia nos saúda quando estamos para celebrar a ceia do Senhor. A saudação também vem das cartas de São Paulo. Mas ele diz assim, e eu convido você a acompanhar conosco aí no capítulo 1, lá no versículo 1. Ele começa dizendo: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, como todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que nos chama a atenção já nesse preâmbulo da carta de São Paulo é alguma coisa que ele fala a respeito da igreja. Ele diz, a igreja, aí no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Interessante percebermos que com isso nós podemos deduzir que a ideia de igreja para Paulo é algo dinâmico. A igreja, ela se estabelece não por uma questão geográfica, mas por uma questão teológica, por uma questão, na verdade, de fé. Esta igreja está em Corinto. E por que ela está? Porque ali estão pessoas que abraçaram a fé. Portanto, a igreja é algo muito mais dinâmico do que possamos perceber. Então veja que face de igreja e da comunidade Paulo já nos traz nesta sua carta aos Coríntios. Então, dizer que a igreja não é algo estático. O que define a igreja não são necessariamente os seus templos, a sua localidade geográfica, mas a presença de alguém que foi batizado e ali, portanto, a igreja se faz presente, não é? Interessante analisarmos isso que Paulo já nos traduz aqui. Indo agora para a parte mais prática da carta, a primeira coisa que Paulo vai tratar é exatamente a respeito de uma coisa grave para a comunidade, que são as divisões. A comunidade evangelizada por Paulo, a comunidade de Corinto, era uma comunidade muito frutuosa. A graça foi abundante nessa comunidade. Uma igreja numa cidade bastante importante, uma cidade portuária, portanto uma cidade de muito movimento, como podemos dizer para aquela época, uma cidade cosmopolita, em que passageiros chegavam, saíam, e aquele porto de Corinto era muito utilizado. Interessante percebermos que Paulo vai inclusive dizer essa comunidade ela é composta principalmente por pessoas simples, pessoas dos mais variados tipos, não é? Que viviam naquela realidade e abraçaram a fé, e a graça de Deus foi abundante nessa comunidade. Porém, algumas coisas começam a sair um pouco do eixo e, portanto, Paulo já começa a exortar essa comunidade. E a primeira coisa que ele vai dizer é exatamente sobre essas divisões. No capítulo 1, lá no versículo 10, ele faz uma exortação. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé, me informaram de que existem rixas entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas.
ou eu sou de Cristo? Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Caio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado algum outro de vós. Então veja, mais uma vez nós queremos lembrar você que a literatura bíblica ela tem uma finalidade muito específica. Paulo não escreve por escrever, ele escreve para corrigir a comunidade, para que a fé não se perca, para que a fé se mantenha na sua genuína originalidade. Então Paulo vai dizer que a primeira coisa é exatamente o problema da divisão. O que faz a fé, o que faz evidentemente a vida cristã, na verdade é a fé em Jesus Cristo e não a fé necessariamente no pregador. Aliás, isso é uma coisa que muitas vezes nós acabamos nos deixando levar, muitas vezes, não é? Temos as nossas às vezes, preferências, temos muitas vezes os nossos gostos, mas nada pode substituir a essência, o fundamento da fé verdadeira, que não é necessariamente o pregador, é Jesus Cristo. Os pregadores são elementos, instrumentos que o Senhor utiliza para que a sua mensagem seja anunciada. Mas o fundamento principal é exatamente Jesus Cristo. E esta é o primeiro problema abordado pelo apóstolo. Depois, já no capítulo 5, nós temos não só um problema, nós temos um escândalo nesta comunidade. Como eu disse para você, uma comunidade muito vibrante, até o ponto de vista mesmo, digamos, social, não é? Nós sabemos que toda cidade por onde trafegam muitos viajantes, essa cidade tem a tendência de se tornar um centro de cultura, um centro de lazer, um centro de diversão e, consequentemente, vários costumes também são vividos ali. Na comunidade de Corinto, capítulo 5, Paulo exorta a respeito de um problema gravíssimo, que é exatamente um caso de incesto, ou seja, alguém que estava se relacionando com a mulher do seu pai. Este escândalo na comunidade, Paulo, então, no capítulo 5, ele vai se deter, ele vai dizer que isso é impensável para uma comunidade cristã. Aliás, a comunidade cristã nem sequer, como ele já havia dito, deveria ter divisões, muito menos esses escândalos. Inclusive, ele vai dizer que nós nem precisaríamos usar dos meios seculares, ou seja, o que o mundo utiliza para resolvermos os nossos problemas, porque quando não existir, quando imperar dentro da comunidade o verdadeiro espírito de fraternidade e solidariedade, nem sequer precisaremos fazer uso da lei comum para resolver os nossos problemas. Os cristãos devem ter a capacidade de chegarem a um consenso, até porque Jesus já havia dito, né, que não houvesse divisões entre nós, mas que todos procurassem servir uns aos outros. Com isso, você quebraria também o espiral de, muitas vezes, de disputas, de rixas, de contendas nos nossos relacionamentos. Mas a carta também continua nos exortando sobre algumas coisas. E aí Paulo vai para a parte prática.
O que está acontecendo? Temos dificuldades em nos mantermos, em nos relacionarmos, inclusive termos um bom comportamento sob o ponto de vista daquilo que é tendência. E Paulo, no capítulo 7, para tentar mostrar um caminho, uma saída, uma solução para os diversos problemas que a comunidade está passando, ele chama a atenção, então, para alguns aspectos importantes, não é? Chamaria a sua atenção aí no capítulo 7, lá no versículo 8. Então, como agir diante dessas dificuldades que para o mundo, para a cidade de Corinto, para os chamados, entre aspas, pagãos, poderia ser algo comum, mas para aquele que já aderiu a Jesus Cristo, o que se espera é uma outra forma de vida. E então, no capítulo 7, no versículo 8, ele vai dizer: contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu, mas se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do seu marido, se porém se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido, e o marido não repudie a sua esposa. Veja, aqui Paulo introduz o tema do celibato, da virgindade e do casamento, para colocar uma certa organização, para direcionar, para orientar sobre os comportamentos. Uma coisa interessante de percebermos é que, no caso do celibato, Paulo, então, ele sugere, dá um conselho. Se você puder, você conseguir, seja como eu, seja celibatário. E a gente vai perceber que isso depois, dentro da comunidade, principalmente da comunidade cristã católica, vai ser uma prática disciplinar, principalmente, evidentemente, para os clérigos e os religiosos, não é? O famoso voto de castidade, o celibato, não é? Que a igreja ainda mantém. Uma vez ordenado, uma vez fazendo os votos, evidentemente você guarda o celibato. É uma questão disciplinar, não é dogmática, como Paulo fala aqui. Por exemplo, quando ele vai falar do casamento, ele fala: olha, não sou eu que estou dizendo, isso aqui é uma ordem do Senhor, para falar de um vínculo matrimonial, que é preciso tentar buscar com todas as forças não romper este vínculo, porque aí nós já estamos falando numa questão de sacramento, não é? Aí ele vai dizer: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Jesus já havia falado sobre isso lá no capítulo 19 de São Mateus, por exemplo. Nós temos algo interessante para comentar depois sobre a questão aí do casamento. Mas então, continuando, veja que Paulo vai trabalhando esses pontos muito específicos dentro dessa comunidade. Outra coisa interessante, no capítulo 8, Paulo vai falar dos ídolos. Uma cidade de vida pungente, né, ou pulsante, onde você tem pessoas de todos os lados, você tem naturalmente uma mistura de costumes, de crenças e de tantas outras coisas. E aí a grande discussão era comer ou não comer as carnes que eram imoladas aos ídolos. E Paulo, no capítulo 8, vai tratar deste assunto. E ele vai dizer, então, lá no versículo 4 deste capítulo, exatamente assim: por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus a não ser o Deus único, se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há de fato muitos deuses e muitos senhores,
para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Ou seja, enfim, Paulo vai dizer, na dúvida, se não tivermos, não devemos obrigar a nossa consciência quando não soubermos a sua procedência, porque ele vai dizer que o ídolo, no fundo, nada é. E por que Paulo está falando disso? Porque no consumo, no comércio, era praticamente impossível você distinguir a carne que ia para este mercado se ela tinha uma procedência de uma carne imolada aos ídolos ou não. Então, como você poderia guardar essa fidelidade a Deus se você estaria sujeito a isso? E Paulo vai dizer, no fundo, o ídolo não é nada. O que importa é que existe só um Deus, só um Senhor, Jesus Cristo. Portanto, se você consagrar tudo a Jesus, evidentemente, não é? A sua consagração a Deus vai ser mantida, quando você, evidentemente, não tem a possibilidade de saber de onde é a procedência daquele alimento que você está, então, na comunidade de Corinto, ingerindo, não é? Então, por uma questão, para um peso de consciência, Paulo, então, vai dar essa orientação. Por fim, já indo mais ou menos para o final da carta, é interessante percebermos também que essa questão do ídolo e do comer vai resultar exatamente na questão das refeições. E eu chamo a atenção aqui para o capítulo 10, onde Paulo vai tratar desse assunto, vai falar a respeito das refeições sagradas, não é? Então, se você tiver a oportunidade, procure se aprofundar nesse capítulo 10, onde ele vai dar as soluções práticas, inclusive para as carnes sacrificadas aos ídolos. O ponto alto deste banquete, não é? Dessas reuniões onde nós podemos ter a oportunidade de nos banquetearmos, Paulo trata no capítulo 11, e eu chamaria a sua atenção, porque aqui Paulo, além do que ele vai discutir a respeito das carnes sacrificadas aos ídolos, ele também chama a atenção para o comportamento da comunidade nas chamadas assembleias ou na ceia. Você sabe que Jesus, ao instituir a Santa Ceia, a Eucaristia, ele o fez durante a Páscoa, que é, na verdade, um banquete. Portanto, este costume, essa tradição, ela já vinha de longa data. Porém, Paulo chama a atenção, e esse texto é importante, por quê? Porque, na verdade, ele é o primeiro texto dentro do Novo Testamento que fala da Eucaristia, e é anterior, inclusive, aos Evangelhos. Então, no capítulo 11, Paulo vai dizer assim, lá no versículo 23. Ele diz, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, veja como isso é importante. Significa que a ceia, que depois ela se transforma em Eucaristia, já era algo muito corrente nas comunidades. E Paulo exorta para que não transformemos a ceia do Senhor num banquete
simplesmente para que nós possamos matar a nossa fome, inclusive ofendendo a caridade quando não esperamos pelos outros irmãos. Portanto, no capítulo 12, Paulo vai falar exatamente disso, dos dons do Espírito. Numa comunidade pujante, onde os dons eram muito abundantes, isso muitas vezes levou essa comunidade a não se preocupar com o fundamental, que é tudo fazer em nome da caridade. Daí o capítulo 13, Paulo fazer aquele famoso discurso sobre a balada da caridade. Tudo é importante, os dons são importantes, porém, se faltar a caridade, de nada valerá. E esta comunidade, se não perceber isso, ela fica muito mais voltada para os dons extraordinários da fé e esquece do principal, que é exatamente o exercício da caridade. Enfim, quando Paulo, no capítulo 15, já terminando a sua carta, ele vai falar também de algo que a comunidade precisa nunca esquecer, e ele vem reafirmar algo que ainda estava sendo, evidentemente, cada vez mais alicerçado na comunidade cristã, porque foi um dado novo, um dado fundamental, que mudou a ordem das coisas. Então vale a pena você também dar uma olhadinha nesse capítulo, porque ele vai falar da ressurreição dos mortos. Tema fundamental para a nossa fé. E assim, então, Paulo conclui a sua carta aos Coríntios, falando de todos esses temas. E mais uma vez, lembrando a você, vá percebendo que as epístolas escritas, ela quer exatamente direcionar a caminhada da comunidade para que ela não se perca em meio a tantos acontecimentos. Porque, afinal de contas, como diz Jesus, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Que você possa fazer um bom proveito dessa leitura dos seus estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.